Rapaziada, agora nós vamos chegar na parte mais importante aqui sobre empresas estatais. Eu só quero falar uma coisa para vocês. Tudo que nós vimos até agora, as empresas estatais, elas são iguais. Você tem que tratar a empresa pública e sociedade de economia mista basicamente como se fossem irmãos gêmeos, que eles são iguais em quase tudo, mas tem aquelas diferençazinhas, sabe? Que as pessoas que estão mais próximas conseguem perceber. Ah, essa pintinha aqui, isso ali. Essas são pequenas diferenças que vão diferenciar um irmão gêmeo de outro. A mesma coisa em empresas estatais. Quando você olha de longe, elas são iguais. Só que quando a gente vai olhar de perto, nós vamos identificar algumas diferenças. Existem 3 diferenças. Na verdade são 2, mas existe uma terceira que acontece somente no âmbito federal e eu vou explicar para vocês a partir de agora, tá? Então vamos começar com a leitura do artigo 3º da nossa Lei 13.303. A Lei 13.303 fala que empresa pública é uma entidade que tem um capital integralmente detido pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios, tá? Então vamos começar primeiro com essa parte. Veja que depois ela fala que se a maioria do capital votante permanecer de propriedade da União, Estado, DF ou município, é admitida a participação no capital da empresa pública de outras pessoas jurídicas de direito público interno. Por exemplo, o capital pode ser a maioria da União, mas o município também tem uma parcela. Ou ser a maioria do Estado, mas a União tem uma parcela. A maioria do DF, mas um outro Estado tem uma parcela. A maioria do DF, mais um outro município hipotético. Aqui seria mais raro, né, pela composição do DF, mas vou colocar aqui só a situação hipotética. O outro tem uma participação. Tudo isso é possível, tá? E também pode ser que uma entidade da administração indireta tenha parte do capital dessa empresa estatal. Por exemplo, eu tenho uma empresa pública que 51% é da União e 49% é de uma autarquia. Tudo isso é possível. Então, o que me interessa aqui é que quando eu falo de uma empresa pública, o seu capital é integralmente público. O que significa que o capital é integralmente público? Significa que todo o capital dessa entidade, lá o capital votante, quando a gente vai ver lá o estatuto da entidade, todo ele pertence a alguma entidade que faz parte da administração pública. Alguns alunos eles fazem algumas confusões nisso aqui, tá? O que eu quero dizer é assim, ó, todo o capital é de alguma entidade que faça parte da administração pública. Isso que significa que o capital é 100% público. Por outro lado, quando nós falamos das sociedades de economia mista, nós vimos o conceito lá da Lei 13.303 e ele fala que a maioria do capital deve pertencer à União, Estado, DF, municípios ou a uma entidade da administração pública indireta. Então, a partir daqui, eu não falo mais que o capital é 100% público. Eu falo que existe uma mistura. Uma parcela desse capital, inclusive a sua maioria, será público. Mas uma outra parcela desse capital será privado. E o que a lei das estatais vai falar? A lei das estatais vai falar o seguinte: quando nós falamos das ações, e aqui eu estou falando daquelas ações que têm poder de decisão, que nós falamos de ações com direito a voto, porque isso aqui vai ter um conselho, né? O conselho vai lá e emite os seus votos, tal. Essas ações com direito a voto, a maioria deve pertencer a alguma entidade que faça parte da administração pública, ou seja, a maioria deve ser público. Porque se a maioria não for público, o controle passa a pertencer a um particular. Se o controle pertence a um particular, ela deixa de ser uma sociedade de economia mista, porque ela passa a ser uma empresa privada com participação no poder público. Para ser empresa pública ou sociedade de economia mista, especialmente a sociedade de economia mista, a maioria do capital tem que ser público, certo? Ok, mas vamos avançar mais um pouquinho aqui que eu quero só fazer uma pergunta. Teve um aluno que fez o seguinte: eu sempre falo que direito administrativo não é raciocínio lógico, tá? O aluno fez a seguinte lógica: se uma sociedade de economia mista tem mistura de capital público com privado, e a empresa pública, pensa comigo, a empresa pública, quem que é o dono do capital da empresa pública? Pode ser União, Estado, DF, município, ou pode ser uma outra entidade da administração indireta, como uma autarquia, uma fundação, uma outra empresa pública, ou até mesmo uma sociedade de economia mista. Aí o aluno faz a seguinte lógica: se a sociedade de economia mista pode ter público e privado, e a sociedade de economia mista pode ter uma parcela da empresa pública, então eu tenho uma exceção a essa história de que o capital é 100% público. Faz sentido isso, professor? Não. Não faz sentido. Isso não é uma exceção, tá? Ah, professor, mas é meio lógico. Querendo assim... Professor, mas isso é lógico. Não, meu filho, isso não é raciocínio lógico, isso é direito.
Quando eu falo que o capital é 100% público, eu quero dizer assim, que a origem do capital é uma entidade da administração pública. Então, mesmo que a sociedade de economia mista misture o público com o privado, quando ela investe na empresa pública, é uma entidade pública investindo na empresa pública. Então, o capital continua 100% público. Percebeu aqui a lógica que eu quero trazer para vocês? Então, simplifica, não fica fazendo raciocínio lógico. Professor, não entendi nada. Então, só decora o que eu estou te falando. Empresa pública, o capital é 100% público, sociedade de economia mista é público e privado, mas a maioria pertence ao público. Só isso. Não inventa, não fica pensando, não fica extrapolando, senão você se confunde. Normalmente, quem não entende o assunto é quem fica viajando na maionese ao invés de simplificar. E a simplificação é, uma é 100% público, a outra é público e privado. Segunda diferença. Quando nós vamos ler o conceito de sociedade de economia mista, a lei fala o seguinte: ela será constituída sempre como uma sociedade anônima. Tá? Lá no direito empresarial, você vai aprender que existem várias formas societárias, várias formas de sociedades. Tem a sociedade anônima, tem a sociedade por cotas, tem a sociedade limitada, tem a EIRELI, tem isso, aquilo e aquilo outro. Quando nós vamos falar de uma sociedade de economia mista, ela sempre será uma sociedade anônima, uma SA. Ela não pode ter nenhuma outra forma jurídica que não seja SA. E a empresa pública, professor? Empresa pública admite qualquer forma jurídica prevista em direito. Então, ela pode ser uma SA, ela pode ser uma sociedade por cotas, ela pode ser qualquer forma jurídica que exista na legislação, qualquer uma. Inclusive pode ser SA. Aí aqui vem um macete, então, olha só. Quando a gente pega o nome Sociedade de Economia Mista, ele tem justamente as duas características da entidade. Ela é uma sociedade, porque ela sempre será uma sociedade anônima, e ela é mista, porque ela admite capital público com capital privado. Pronto, isso aqui você já decora, já memoriza as características da Sociedade de Economia Mista. Mas eu falei para vocês que no âmbito federal existe uma terceira diferença, tá? Essa terceira diferença, ela só acontece no âmbito federal. Ou seja, só acontece se eu comparo uma empresa pública federal com uma sociedade de economia mista também federal. Se eu estiver falando de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista dos estados, dos municípios ou do DF, eu não tenho essa terceira diferença. É só na União que eu vou ter essa diferença aqui. As empresas públicas federais, quando você vai processar uma empresa pública federal, o processo vai tramitar na Justiça Federal, respeitada aqui a competência da Justiça especializada, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Se você processa uma sociedade de economia mista também federal, o foro competente será na Justiça Estadual. É o caso, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista federal. Mas se você processa a Petrobras, a priori a ação vai tramitar na Justiça Estadual, lá da sede, do foro onde você acabou apresentando a ação, né? Inclusive, tem aqui a súmula 517 do STF que fala que a sociedade de economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente. Ou seja, só se houver interesse direto da União. Senão vai tramitar lá na Justiça Estadual, tá? Show de bola, diferenciamos isso aqui, vamos resolver questões. Quanto às empresas públicas e à sociedade de economia mista, assinale a opção correta. Tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista possuem natureza pública e podem ser constituídas sob qualquer modelo societário previsto no Código Civil. Bom, primeiro que elas possuem a natureza jurídica de direito privado. Então, esse que seria, em tese, um primeiro erro da questão da letra A. Além disso, elas não admitem qualquer modelo societário. Só a empresa pública admite qualquer modelo societário, já que sociedade de economia mista teria que ser uma sociedade anônima. Aí o erro da letra A. A sociedade de economia mista tem natureza privada, né, o regime jurídico de direito privado, e somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Perfeito, gabarito letra B. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista possuem natureza pública, já vimos que isso é errado.
e somente podem ser constituídas sob a forma de SA. Empresa pública não, ela admite qualquer forma jurídica. Sociedade de economia mista tem natureza privada e somente pode ser constituída sob a forma de sociedade limitada. Na verdade, ela tem que ser uma sociedade anônima. E as empresas públicas têm natureza pública, que também é um erro, e somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade limitada, também é errado porque ela admite qualquer forma jurídica prevista em direito. Então ficou fácil o gabarito letra B de bola. E pessoal, só para fechar esse bloco, eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos de empresas públicas e de sociedades de economia mista. Aqui não é que você tem que ficar decorando isso, normalmente esses assuntos não caem tanto em questão de prova, e quando cai, foca mais nas principais. Mas assim, como tem uma questão ou outra meio decoreba, só por segurança eu quis trazer aqui alguns exemplos para vocês. E aí até fica um macete. A maioria das empresas estatais no âmbito federal são empresas públicas. Sendo a sociedade de economia mista meio que uma exceção. Tá? Então, por exemplo, Correio é empresa pública, Caixa Econômica é empresa pública, Hemobras é empresa pública, Infraero é empresa pública, o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, é empresa pública, o SERPRO é empresa pública, Indústrias Nucleares do Brasil, EBSER, tudo isso é empresa pública. Sociedade de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil. Atenção aqui, né, a essa dupla aqui, ó, Banco do Brasil e Caixa Econômica, porque uma é empresa pública, a outra é justamente sociedade de economia mista. Vamos resolver uma questão? A Caixa Econômica do Brasil e o Banco do Brasil são exemplos de empresas públicas. Errado, porque Caixa Econômica de fato é empresa pública, mas o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então aí por isso que o item está errado. E assim nós fechamos esse bloco da nossa aula sobre as empresas estatais. Um grande abraço para vocês e até breve.